É sempre um prazer, uma alegria estarmos aqui nesta família, porque o Instituto de Cultura Espírita do Brasil já é uma família, né? Então estamos nos sentindo bem à vontade. Este passarinho aqui está sendo açoitado e fustigado pela neve. E eu pergunto, será que ele está resignado? Pois é o nosso tema de hoje, companheiros. A resignação, a fé raciocinada e o circuito da recompensa. Será que há uma ligação, uma conexão entre esses temas aqui apresentados, essas palavras? Então nós vamos unir aqui a doutrina espírita, o conhecimento científico da psicologia e a anatomia, o cérebro, que desenvolve este circuito da recompensa. E qual seria a ligação? Vamos primeiro entender que existem sofrimentos externos, oriundos da vida, dos dissabores, e tem os sofrimentos internos das nossas emoções, que precisam ser avaliadas constantemente. Então vamos cair na autoconsciência. E tem situações que não conseguimos modificar, aquelas que estão presentes em nós. Então vem a resignação. O que é a resignação? Qual é a definição? É a compreensão, entre essa palavra-chave, daquilo que não podemos modificar. Aí podemos botar uma vírgula e dizer, por ora, quando eu antecipo uma vitória, aí nós vamos cair na área cerebral que antecipa prazeres, daí o circuito da recompensa. Eu começo, por esta compreensão, a ter certeza de que eu conseguirei. Aí nasce a fé. A fé é esta certeza, esta convicção que nós começamos a desenvolver mediante a resignação. E toda vez que esta fé é trabalhada, é desenvolvida, eu antecipo prazeres. Aí o cérebro me ajuda através de um circuito de alegria, aonde determinadas estruturas cerebrais são ativadas com a elaboração de neuropeptídeos, neurotransmissores, responsáveis pela alegria. Esta alegria motivacional vai fortalecer e fortificar a minha resignação, sem perder o dinamismo da luta, que Joana nos fala da resignação dinâmica, aumentando sobremaneira a minha fé. Então fechamos o circuito, ou círculo. Resignação, fé, alegria, que vai me dar mais resignação, mais fé e mais alegria. Estamos no caminho da felicidade. E toda vez que isto acontece, vamos nos agradecer pela compreensão, pela humildade de saber esperar, entra a paciência, a tolerância e a gratidão, segundo a própria neurociências, é a grande responsável pela felicidade. Então é esse passeio que nós vamos fazer hoje, que em verdade se resume em tudo isso que foi dito agora. Então vamos no livro Estude Viva, nosso querido André Luiz, em que Emmanuel também está presente, psicografia do nosso querido Chico, a foto de Valdo, que contribuiu para esse livro, Valdo Vieira, no capítulo 33, a resignação de Jesus e a resistência ao erro, à criminalidade, à maldade, à mentira, que, como diz André Luiz, mascaradas de religião. Então vamos ver o que André nos fala. Jesus resignou-se na cruz, porque ele sabia que não poderia modificar aquela situação, embora até pudesse. Mas era um momento importante para a sociedade da época e para a vida imortal,
aquela resignação do nosso Mestre Jesus na cruz. Então diz André Luiz, estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de submissão, de apassivamento, à frente da astúcia, da crueldade, e sim, mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade mascaradas de religião num protesto firme que perdura até hoje. Ou seja, até hoje, a resistência ao erro é fundamental, baseado em Jesus. Não é a conivência com o erro, mas tem situações que nós não podemos modificar, situações sociais, políticas, governamentais, que é o estágio que as criaturas se encontram. Mas poderemos oferecer uma resistência, não de apassivamento, mas uma resistência contra tudo que, em verdade, se relaciona ao erro. E assim foi Jesus. Por isso, nosso Chico diz que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, tem situações que ainda não podemos modificar, mas temos que nos posicionar externamente e internamente conosco mesmo. Então, Chico Xavier foi muito feliz. E por isso, caros irmãos, temos que nos entender, temos que nos compreender, temos que ter a nossa autoconsciência, a nossa aceitabilidade, nos suportando. Porque aquilo que momentaneamente nos cabe, mas dirigindo para um futuro promissor que antecipamos prazeres, nós vamos continuar a nossa luta. A luta sem armas, como diz Joana de Ângeles, no nosso processo infatigável de luta, de sacrifício, de renúncia e de paciência. Por isso, o nosso querido Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 2, nos fala da humildade, que é a sinceridade nos olharmos. Em verdade, a humildade é o alto amor, que é citado no final desta frase. Com toda humildade e mansidão, ou seja, paciência, suportai-vos uns aos outros, como a nós mesmos. A suportabilidade também nos cabe, ou seja, a resignação de eu me entender para me propor a uma verdadeira mudança, sempre com paciência, que não significa inércia, apatia, indiferença, mas sim a paciência lúcida, sem perdermos o rumo da luta, porque estamos aqui a lutar. Como diz Gonçalves Dias na canção dos Tamoios, viver é lutar. Francisco de Assis tem uma frase, esta frase, em verdade, ela está hoje inserida na oração inicial dos Alcoólicos Anônimos. É uma frase exatamente que exprime esse poder de resignação, de aceitação, de compreensão e de sabedoria. Diz Francisco de Assis: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Dai-me forças para mudar o que pode ser mudado, e resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e a sabedoria para distinguir uma coisa de outra. Então, forças, coragem, luta para aquilo que pode ser mudado. Quando não conseguimos, vem a resignação, a compreensão daquilo que não pode ser mudado. E a sabedoria para distinguirmos uma coisa de outra, frase de Francisco de Assis. Então, esta é a resignação. E nós vamos lá no livro Fonte Viva, no Evangelho de Lucas, que nos fala dos discípulos, onde vamos encontrar esta colocação de Jesus, está em Lucas 14, 27.
em que ele diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é levar a nossa cruz? Cada um de nós tem a sua cruz, que nos cabe perfeitamente. O fardo, como diz Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, é proporcional às nossas forças. Jamais Deus permitiria uma prova, uma expiação, em que nós nos complicaríamos tremendamente, ou seja, algo insuportável. A cruz nos cabe na medida certa. Agora, temos que carregá-la. E carregar a nossa cruz é entender, é compreender a razão dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, de quem somos, com este poder de resignação, de aceitarmos aquilo que por hora não podemos modificar. E aí sim, negando nossos valores, como está no Evangelho de Marcos, poderemos ser discípulos de Jesus, seguindo-o, porque sabemos, toda a história do Evangelho, exemplos claros, insofismáveis, daqueles que desistiram, como os leprosos, o paralítico da piscina de Betesda, Marta, enfim, tantos exemplos de sucumbência diante das provas. Então temos que carregar nossas cruzes. Agora, nós utilizamos sempre o sofrimento não como resignação, mas com mecanismos que o nosso Emmanuel coloca muito bem, Joana de Ângeles também, mecanismos de proteção. Então nós vamos encontrar aqui 6 situações muito claras, muito presentes e vigentes em todos nós. Vamos lá. Aprendizes existem, nos fala Emmanuel, que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Então vocês estão vendo aqui já 2 mecanismos protetores. O que acontece com grande parte das criaturas diante da dor? A resignação? Não. A compreensão, até porque não há a maturidade psicológica. Ou como diz Allan Kardec, a maturidade do senso moral. São criaturas ainda imaturas. Então se revoltam diante da dor. A revolta é uma situação emocional muito comum quando o sofrimento bate à nossa porta. Ficamos irados, coléricos, reclamamos. Aliás, esta palavra é bem comum, né? Reclamação, lamentos, lamúrias, murmúrios, enfim, é a situação geralmente do homem que diante do sofrimento se opõe a ela, não abraçando, não entendendo e não compreendendo. Ou então a fuga. Como nós fugimos, né? Vestimos verdadeiras máscaras, chamadas de personas. Por exemplo, diante de um sofrimento, num ambiente, queremos aparentar aquilo que estamos sentindo. Aí colocamos um sorriso nos lábios, quando a nossa alma chora, quando a nossa alma sofre. Ou então, diante da insegurança, da instabilidade, do medo, o que fazemos normalmente, e grande parte das criaturas o fazem, a violência, a agressividade, tornam-se violentas para se protegerem, se autoprotegerem. Então vocês estão vendo aí 2 mecanismos do fugidio processo de autoentendimento e de resignação. A gente está sempre fugindo. Então encontramos 2 situações. Ou então vamos para a terceira, que é bastante comum. Como diz Emmanuel, com outras palavras, outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas. Ou seja, falam da boca para fora, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Então estamos falando de um processo também bastante comum, já estamos no terceiro, que é
transferência de responsabilidade. A minha dor não me pertence, porque eu não me resigno. O que eu faço? Coloco minha cruz na porta de vizinhos. Faço uma transferência. Ou seja, ele é o responsável. Ele pode ser a família, pode ser Deus, pode ser Jesus. Oh, Deus não olhou por mim. Pode ser a esposa, pode ser o marido, podem ser os filhos, pode ser a sociedade, pode ser o governo, pode ser o imposto também. A gente está sempre colocando a responsabilidade de nossas dores, de nossos infortúnios, de nossas desditas no outro. Terceiro mecanismo de proteção. Faltando, obviamente, a resignação. E por isso fomos em Joana, no livro Autodescoberto, ou Autodescobrimento, uma busca interior, que ela também nos coloca aqui, ó. Porque nós nos desconhecemos, falta o trabalho de autoconsciência, vitimado pelas nossas heranças de nós mesmos, somos os artífices de outras encarnações, espíritos ainda imaturos, estou falando, né, dessas criaturas, das castrações domésticas, da vida atual e de vida passada, onde sofremos severidades incríveis, de processos fóbicos que prevalecem da infância, medos, pela falta de amadurecimento psicológico e outros, o indivíduo permanece fragilizado, suscetível aos estímulos negativos, por lhes faltar autoestima, por lhes faltar autorrespeito. Então, são situações extremamente frequentes, né? E aí, dominado pelos complexos de inferioridade. Eu sou fraco, sou impotente, eu sou incapaz, aí vem um sentimento de culpa, a timidez, que nada mais é do que uma proteção do medo, porque eu não me exponho para não sofrer, para não sentir amarguras, para não ser abandonado, e aí refugia-se na insegurança. E padecendo aflições perfeitamente superadas, que lhe cumpre ultrapassar, desde que haja um cuidadoso programa de compreensão. Essa é uma palavra-chave, discernimento. Precisamos racionalmente discernir quem eu sou, como é que eu me porto, como é que eu penso, como é que eu sinto. É a irrupção, como diz Joana, da consciência. A consciência que já está nas vias do amadurecimento, dos objetivos da vida, o empenho em vivenciar a vida, agradecendo a vida, porque aqui é a escola do espírito. É aqui que nós aprendemos, né, com este invólucro, esse escafandro chamado corpo físico. E como a gente estava a conversar, professor César Reis, intelectualizando a matéria. O espírito, ele intelectualiza a matéria. O próprio Allan Kardec nos fala. Inadvertidamente ou por comodidade. Aí já vamos cair no quarto mecanismo protetor, o comodismo. Quando a gente para de lutar, eu me acomodo à dor, ao sofrimento, é aquela zona de conforto que nós buscamos. Porque afinal, ser vítima é muito importante para nós. A culpa não é nossa, é do outro. Então eu me acomodo na minha dor, vou tomando meu remédio, vou frequentando os psiquiatras, os psicólogos, vou na igreja, ou vou no templo protestante, ou vou na casa espírita, e fico naquela zona de conforto, porque me falta a coragem para lutar, a coragem para me olhar, a sinceridade, a honestidade pessoal. Então, a maioria das pessoas acaba aceitando, submetendo-se ao que poderia mudar a benefício próprio. E começa a se autopunir, um processo de culpa altamente doloroso. Porque sabemos que a culpa, esse processo de autoagressão, está vinculado intimamente a muitas enfermidades. Hoje nós estamos a viver no nosso planeta situações
doenças de autoagressão, chamado doenças autoimunes. Se nós pesquisarmos profundamente, nós vamos encontrar a autopunição, o sentimento de culpa, como a base, a raiz destas enfermidades. Então vocês já estão vendo aí 5 processos de fuga da realidade, das nossas dores, sem resignação. E ainda temos um outro processo, que é fruto da ignorância. Porque muitos sofrimentos são por conta da ignorância. Não a ignorância no sentido de estupidez, grosseria, mas ignorância das leis de Deus. A doutrina nos abre um grande leque de entendimento para fugirmos dessa ignorância. A perfectibilidade, o futuro do espírito, a reencarnação, vida passada contribuindo nas minhas situações atuais, nós começamos a escarafunchar e a compreender o porquê sofro. Agora, o indiferente não. O indiferente ignora as leis de Deus, a perfectibilidade, o espírito imortal, essa nossa grande caminhada. Então ele se abstém. Simplesmente ele se afasta, tenta fugir, diante dessa indiferença. Muitos vão para a bebida, outros vão para as drogas, não quer entrar em contato. Então, e acreditando então esses que se autopunem em merecer o sofrimento e a infelicidade com que se vê a braços, quando o propósito da divindade para com as suas criaturas é a plenitude, é a perfectibilidade, a perfeição relativa que nos aguarda. Isso é extremamente estimulante. Isso nos faz lutar, a buscar cada vez mais esse grande projeto de crescimento, de aprimoramento espiritual. Dominado ainda pela conduta infantil, que nós trazemos dos prêmios, dos castigos da infância, o indivíduo continua imaturo, não amadurece o eu profundo, continuando sob o jugo dos caprichos do ego, confundindo resignação, como foi dito agora há pouco, com indiferença, pela própria realização espiritual. A resignação deve ser um estado de aceitação da ocorrência. Dor sem revolta, porém, atuando para erradicá-la. Então a resignação é dinâmica. Nós aceitamos a dor, compreendemos a dor, agora continuamos a lutar pelo entendimento da dor para nos livrarmos desse processo que nos corrói. Então, atuar, como diz, está lá em Gálatas, a fé sem obras é morta em si mesma, é a fé raciocinada, é a fé que não desanima, que luta. Como diz Jesus, aquele que perseverar, salvar-se-á. Jung tem essa frase maravilhosa, esse grande espírito, que ainda deixa suas marcas em todos nós, não é, professor? Quando ele diz, não há despertar de consciências sem dor. A dor que realinha, desde que a compreendamos. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. São as fugas. Ninguém, diz Jung, se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Olha que coisa linda. Consciência da escuridão. Ainda temos sombras, ainda temos delitos a serem resgatados, porque carregar a cruz é um realinhamento. Quando nos crucificamos, podemos assim dizer, estamos realinhados dentro da lei de Deus. Então, quando nos realinhamos, Deus nos abraça, poeticamente falando. Deus não precisa nos perdoar. O perdão do Pai é o abraço ao realinhamento, que só a cruz ainda nos cabe.
nesse planeta de provas e expiações. Então Jung foi muito feliz. No Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nós vamos encontrar, através de Lázaro, uma colocação muito interessante que nos fala da obediência e da resignação. Vejamos. Lázaro, Paris, 1863. Isso é muito profundo. Diz Lázaro, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. O pusilânime, o covarde, o temeroso, não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Vamos entender isso que parece fácil. O que é obediência? Vamos ter que buscar na etimologia da palavra obediência. Vem do latim odi audire, ouvir. Quem ouve é obediente. E ouvir o quê? As leis de Deus, não as nossas leis. Por isso que o obediente, está aqui bastante claro, ele não é egoísta porque ele ouve as leis de Deus e procura segui-las. Já aquele que ouve as suas leis, o seu ego doente, esse é egoísta. Então ele não é obediente. Agora vamos para a resignação. Acabamos de falar que o resignado é aquele que se compreende, se aceita, porque partiu da autoconsciência. Que trabalho é este? Humildade. Se eu me reconheço, me resigno, não consigo ainda me modificar, eu estou sendo humilde, eu estou sendo sincero. E humildade nos leva a quê? A criatura humilde é a criatura que já está fazendo o seu trabalho de alto amor. E o chakra do amor onde situa-se? No coração. Então o alto amor, que é exercido pelo humilde, e que consequentemente, diante de suas provas que ele não consegue vencer e se resigna, esse aí é um resignado, ou seja, é aquele que tem um consentimento do seu próprio coração. Então vejam como o estudo da doutrina nos facilita muito aos aprofundamentos. Muito interessante a colocação de Lázaro. E olha aqui, um unido ao outro. Então o obediente é aquele que racionalmente entende as leis de Deus. E por entender as leis de Deus, procura praticá-las, mas nem sempre consegue um intento. E aí ele tem que se resignar. Olha o coração aí, o consentimento do coração, no trabalho de alto amor e de humildade. Então, os dois fatores estão coligados. E quanto mais resignados no nosso trabalho de autoaperfeiçoamento, mais obedientes nos tornamos. Porque mais nos abrimos às leis de Deus e maior vamos desenvolver a nossa capacidade de raciocínio. E com isso alimentarmos a fé. Então, em verdade, o que Lázaro colocou está perfeitamente ligado, não é? Voltando a Joana, no livro Plenitude, que nos fala no seu capítulo 1 sobre o sofrimento, ela nos diz: a resignação dinâmica, eu gosto muito desse termo, a resignação que me faz lutar, ou seja, não é passiva, não é inerte, não é engessada. Isto é, diz Joana, a aceitação do problema, com uma atitude corajosa, coragem, de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa, diz a nossa querida benfeitora, avançado passo para a sua solução. Está aí o caminho que a Joana nos coloca. Então diz ela, é de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento. O que se consegue através do treinamento pela meditação, aí vem técnicas que nos ajudam muito
A meditação está intimamente ligada à oração. Elas devem estar coligadas. Por quê? A meditação, e hoje isso é muito estudado nos Estados Unidos, neurocientistas vêm nos mostrando o poder da meditação na longevidade, na sobrevida, na qualidade de vida, na divisão celular pela ativação da telomerase, que é uma enzima responsável pela ativação dos telômeros, parte final do cromossomo. Então a meditação é excepcional. E temos que aprender com os nossos irmãos orientais, né? Eu, pelo menos, não sei se vocês já viram, eu nunca vi um japonês, um chinês, né, nervoso, agitado, igual ao ocidental. Eles são sempre calmos, tranquilos, né? Podem até não estar em paz, mas vivem e pelo menos transmitem essa paz. Agora, trabalham a meditação desde crianças. Todos eles, é uma prática, né, oriental, a prática da meditação. E a oração? A oração é para pedirmos, irmos nas fontes divinas, a força necessária para que a meditação pelo autoconhecimento nós possamos nos enfrentar. Possamos fazer esse trabalho de autoconhecimento, de resignação, de fé, de esperança, de luta e de prazeres, porque o nosso circuito cerebral nos ajuda. Então, que defluem do conhecimento, que ilumina a consciência, amplia a consciência, reforça a consciência, orientando-a corretamente. Conhecer-se, diz Joana, na condição de espírito imortal, em processo evolutivo, através das experiências reencarnatórias, e aí a grande luz, né, da reencarnação. Porque se não conseguirmos nesta existência, meus irmãos, não se apavorem, não parem de lutar. Nós temos uma esteira imensa de reencarnações, aonde vamos iluminando gradativamente, luarizando, como diz Joana, as nossas almas imortais. Então, representa para o homem alta aquisição de valores para a compreensão. É isso, é o grande boom, é a grande luz, a grande bússola, a autocompreensão, e, consequentemente, a compreensão da vida, como ela se apresenta. E a justiça de Deus que está presente em tudo. Considerar e vencer o sofrimento. Porque tem uma frase que eu gosto muito, de uma grande mística francesa, Elisabeth Lejeune, que ela diz o seguinte, que sofrimento e infelicidade não são a mesma coisa. Você pode sofrer e não ser infeliz. Então, é isso aí. A compreensão do sofrimento vai nos levar, inclusive, a um estado de felicidade, como o nosso título aqui apresentado, Circuito da Recompensa, que faz parte do modus operandi de todos os seres. Agora vamos ouvir a opinião do professor a respeito deste assunto, impulsos criativos da evolução. Isso foi muito bom, eu ter mudado esse estudo, que me faz queimar as pestanas. Porque tem coisas difíceis de a gente achar em Jung, em Jorge Andréa e Joana de Ângeles. Mas a gente busca, acha, né? Então, professor Andréa, no livro Impulsos Criativos da Evolução, no seu capítulo 3, nos coloca com seu conhecimento essa questão da compreensão. Vejamos. Diz ele, em nome da sobrevivência, o homem rasgará os véus imaturos de conceitos limitados, na busca autêntica imposta pela própria evolução. Se houver compreensão e amor, olha aí o que está íncito aí, né? Compreensão de si mesmo e, consequentemente, compreensão da vida. A autocompreensão e a resignação. O autoamor, ou seja, esse trabalho infatigável, essa luta varonil que temos que ter
de nos olharmos, nos aceitarmos e jamais estancarmos diante do progresso. As reações aí, diz o professor, serão brandas e suplantadas com entendimento. Se não, sabemos, haverá respostas violentas com desencadeamento de dores, desordens e desajustes de toda ordem, psíquicos, desajustes psíquicos e físicos, gênese das nossas enfermidades. Continuando, diz o professor Andréa, nos dias presentes, o homem responderá pelo que semeou no passado. Sabemos que a semeadura foi desarmonizada e conflitiva. Lembro-me daquela frase do Mestre Jesus, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Daí, a resposta das dores e tormentos atuais, no vórtice, raiz, dos quais a humanidade chegará indiscutivelmente a compreender e apreciar a necessidade das novas exigências evolutivas, em novos padrões de elegância moral e espiritual. A nobreza, né, que nos aguarda, com a sua sensibilidade apurada, do homem ajustado moralmente. O nosso corpo vai agradecer, nossas células vão agradecer, nossas mitocôndrias vão agradecer, nosso código genético vai agradecer. Gente, esse é o caminho, é aonde nós chegaremos. A medicina espiritual, a medicina da autocura, do pensamento que o professor falou lá em Friburgo, o professor César Reis, do direcionamento, da mudança mental, está aí tudo explanado pela doutrina e suas obras correlatas. Continuando, o professor André nos diz, terá de haver, como em tudo na vida, esforço, trabalho, nada cai do céu, companheiros, e compreensão exata da sua posição. Olha aí o autoconhecimento. Eu sou o que eu sou no momento. Agora, passo a entender que eu poderei vir a ser. Aí vem a antecipação de prazeres. É como se eu bebesse hoje um copo d'água bem gostoso e eu sei que o próximo também me trará prazer. É o circuito da recompensa nos ajudar. E isso nos ajuda ao ânimo, à disposição e à luta. É o esforço, como diz o professor, com adaptação, procurando desenvolver um novo ciclo do bem. Neste, não haverá condições para a ociosidade, para a preguiça, para o comodismo, para a indiferença, para a transferência de responsabilidades, para a revolta, nem adubações para as atividades negativas. Esse é o homem integral, né? Que nós alcançaremos certamente. O bem, a pouco e pouco, deverá suplantar o mal. É essa luta. Aliás, o mal é a ausência do bem, né? A sombra é a ausência de luz, como o frio é a ausência do calor. Pelo melhor equacionamento das virtudes, porque elas estão em nós. São as leis de Deus. As virtudes estão íncitas, estão lá embrionadas ainda, estão latentes. Então nos falta, como diz o professor, colocar adubo. O adubo do esforço, o adubo da luta, o adubo da fé, o adubo da paciência. Onde a renúncia e o sacrifício serão pedras basilares. Abrirmos mãos de nossos valores. Olha o que Jesus nos fala, negue-se a si mesmo. E aí a luta, o sacrifício, o trabalho. Jesus falou, meu pai trabalha, então eu também trabalho, e a gente vai querer deixar de trabalhar? A troco de quê? Acompanha o processo de conscientização, a obediência e a disciplina, ouvir as leis de Deus que estão em nós. Nós temos que abrir canais.
para que essa lei venha a gente, o canal do esforço para as grandes aberturas, para o escoamento dessas energias, desses campos energéticos, que estão no nosso inconsciente puro, a fim de ampliar o amor na transformação da humanidade. Seremos peças importantes. Nós somos filhos de Deus e seremos exemplos e professores, por que não, a todas as criaturas. Isto é buscar Deus, diz o professor Andréa. Nossa meta é indiscutível, da qual ninguém fugirá. Suplantar dimensões e vencer os degraus da evolução. Voltando a Emmanuel, fonte viva, Paulo aceita a correção. Isso é importantíssimo, numa escada que eu admiro muito, que Emmanuel nos coloca, como caminho, mais um caminho. Paulo, aos Hebreus 12:11, nos diz que, na verdade, toda correção, ou autocorreção, no presente, não é de gozo, gente. É de luta, é de sofrimento, é de lágrimas. Como diz Amélia Rodrigues, a lágrima é divina. Como diz a nossa querida benfeitora Amélia Rodrigues, ela nos diz que quando alguém sofre e chora, é a lei se manifestando para abrir roteiros de paz nas províncias espirituais para o futuro. É a lágrima, é o choro, é o consolo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então não é de gozo, mas de tristeza momentânea, mas uma tristeza que se converterá em alegria, como diz Jesus, a partir do momento que passamos a compreender aquele sofrimento, aquela dor, aquela dificuldade. Por isso, depois, vamos entendendo pela compreensão que isso produz um fruto pacífico. Nos pacificamos de justiça, porque tudo está íncito na lei justa de Deus, naqueles que exercitam a justiça, ou seja, pela compreensão. E Emmanuel nos diz, dentro desse subsídio, dessa ajuda, a corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Então, caros companheiros, se entendermos isso, que tudo é experiência, seja um sofrimento advindo do lado externo da vida, seja um sofrimento advindo de nós mesmos, é uma experiência inigualável, inenarrável, indivisível, que vai gerar conhecimento. Eu passo a conhecer, e a me a conhecer também. E aí eu compreendo a razão do sofrimento, e aí eu encontro a justiça. Por isso, passamos a entender o que Jesus disse. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. É esta justiça, companheiros. Não é a justiça que queremos para o outro, que isso não é justiça, isso é vingança. A lei justa de Deus chegou para aquele que errou. Isso, no fundo, traz uma conotação de vingança. A justiça a qual Jesus se refere é a nossa justiça. É a justiça que eu busco e que eu só a encontro mediante a compreensão. Quando eu compreendo o meu sofrimento, a minha luta, e até o sofrimento externo, que é gerado pelo externo, eu começo a entender a lei justa de Deus necessária. Essa é uma palavra básica. A necessidade. No Evangelho, então, nos fala sobre os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5. Os que choram, pois que serão consolados.
Aqueles que choram, mas entendem suas dores, compreendem suas dores e se resignam diante das dores, caso não consigamos modificar a situação. E, como disse, os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Não é só a perseguição externa, temos que entender isso. É a perseguição de nós mesmos, as sombras que me perseguem, os condicionamentos, aquilo que repito constantemente porque está instaurado em mim. Esta perseguição que aflora em minha tela consciencial todo instante. Quando falei dos arquétipos, dos núcleos em potenciação, eu falei isso. São os fatores do inconsciente atual que imantam os fatores do inconsciente passado, arcaico, que o professor chama de núcleos em potenciação, para tomar corpo. Isso me persegue porque ainda me pertence. E quando toma corpo, a tendência daquilo que toma corpo, como diz Alice Silveira, a tendência é chegar na tela consciencial. Para quê, companheiros? Para nos martirizar? Para nos fazer sofrer? Também. Mas para que a gente compreenda, aclare a nossa mente, repense nossas vidas, nos realinhemos diante da dor. É essa perseguição que ainda nos pertence. O que fez Paulo dizer aquela frase: o bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Porque ainda isso me persegue, isso ainda me domina. É fantástico tudo isso. No Evangelho, de novo, o bem e mal sofrer desta comunicação maravilhosa de Lacordaire. Vamos vê-la. Aí está Lacordaire, Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire, que foi um religioso dominicano que encarnou em 1802 e desencarnou em 1861. O que ele nos diz, Lacordaire, que foi um dos grandes participantes que contribuíram para a codificação da nossa doutrina? Ele nos diz, no item 18, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Não há injustiça, companheiros. A injustiça é o nosso enfoque, é a nossa maneira de ver. Então, diz Lacordaire, o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Quando eu li isso, e é o nosso tema, o nosso título, eu fiz exatamente aquele encadeamento. A resignação. Se eu me conheço, se eu me aceito, se eu não posso mudar por hora, eu me resigno. Mas eu começo a distribuir para a minha alma a noção exata do que eu poderei vir a ser. Nasce a fé raciocinada. E diante da fé raciocinada, eu começo a antecipar prazeres, porque eu sei que eu chegarei lá. Então me vem uma alegria. O que vem? Recompensa. Olha aí, Lacordaire já falava sobre isso. O que a neurociência hoje nos traz, Lacordaire já previa tudo isso. Aliás, esses homens eram sábios, né, do entendimento comportamental humano. Então, quando eu li isso, falei, meu Deus, olha aqui a neurociência, olha aí a neurociência endossando, atualizando essa doutrina. Que coisa maravilhosa. Então, tudo está ligado. Se eu verdadeiramente trabalho minha autoconsciência, tudo é exercício. Se eu trabalho a minha aceitação, minha resignação, daquilo que eu não posso mudar, nós estamos falando de transformação.
Se eu me proponho a mudar aquilo que eu quero mudar, embora momentaneamente não consiga, aí vem, não é, a aceitação, a compreensão, mas não paro de lutar, companheiros. Até porque eu tenho uma ajuda, eu tenho um contributo, que é esse circuito da recompensa. Nós estamos falando de espíritos encarnados. E aí nós vamos buscar nas neurociências o que Lacordaire disse. Essa neurocientista, Suzanne Herculano Rosa, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, olhem só, a atração pelo novo, quer dizer, pelo desconhecido, por aquilo que eu vou buscar, porque eu sei que vou encontrar prazeres. Olha o que ela nos diz, se não está de acordo com Lacordaire. Uma parte do córtex cerebral, que faz a avaliação, onde surgem as emoções morais, da gratidão, da alegria, porque eu avaliei. Nós temos essa área cerebral de entendimento, chamado córtex cingulado anterior. Ele é especializado, essa parte é especializada em antecipar riscos. Eu sei que eu vou enfrentar luta, eu sei que eu posso fracassar, eu sei que eu posso me frustrar, mas não paro de lutar, porque eu também antecipo prazeres. Até porque a intenção já me motiva, já começo a ativar esse circuito cerebral. Conflitos e problemas que podem surgir pela frente, gerando alarmes internos que nos deixam de pé atrás, sobretudo ante esse desconhecido. Não é bem um desconhecido, acaba sendo um desconhecido conhecido. Olha ele aqui, córtex. Vocês podem notar que ele está muito próximo dessa região cortical, a zona das emoções, a zona límbica do cérebro, do hipotálamo, do tálamo, da glândula pineal, que está no epitálamo. Essas estruturas estão intimamente ligadas, ou seja, a parte cognitiva, a parte racional, com a parte emocional. Ou seja, estão entrelaçadas, em rede. Como diz a doutora Candace Pert, tudo está manifesto no corpo em rede. E olha aí, a integração das emoções e do conhecimento, que é a parte racional. Diz, antes da doutora, aqui apenas uma ilustração, que o córtex cingulado anterior, que é importante para tomar decisões, com base nas recompensas que elas trarão, ajuda a informar a mente sobre as vantagens a curto prazo. Veja que interessante tudo que nós falamos agora há pouco. Ou seja, vou tomar uma decisão, é a escolha, é a consciência, porque eu passo a ter certeza da recompensa, até porque eu já fui ativado por ela, mediante essa compreensão. Como isso facilita, né? Olha só, diz a doutora, a razão de aceitarmos novidades é que existe no cérebro um sistema que antecipa prazeres. Então esse prazer, ele não é só ativado mediante conquistas, ele é ativado mediante a consciência, o entendimento, a compreensão de que nós seremos felizes, e com isso já passamos a sentir felicidade. O simples fato de eu entender que serei feliz já me causa felicidade, já me causa motivação. Então são áreas cerebrais responsáveis por esse circuito da recompensa. É a área tegmentar ventral, o estriado ventral, o córtex órbito-frontal, poderemos colocar aí também o núcleo accumbens, porque avaliam a chance de que aquele encontro com o desconhecido ser extremamente positivo. É o que nos motiva, é a esperança, o ânimo, a certeza, a convicção. Olha aí, o cérebro, o centro cerebral do amor, porque todo esse trabalho é de auto-amor.
Então, nos diz, um estudo de pesquisadores americanos mostra que o amor aciona duas das regiões mais profundas do cérebro, o núcleo caudado e a área que já falamos, tegmentar ventral. Elas são responsáveis também pelo prazer, provocado por uma recompensa. E vimos no título, né? Resignação, fé raciocinada, recompensa. Como beber um copo de água quando se está com sede. Então, as áreas aqui apresentadas, vocês estão vendo a área tegmentar ventral, a área do campo estriado, né, ventral, também responsável, né, por esse circuito da recompensa, o córtex orbitofrontal, e diz a doutora, é esse o sistema que nos motiva a seguir adiante. Graças a ele não só aceitamos, olha a palavra-chave aí, nos expor ao desconhecido, como desejamos ardentemente, fé, né? Conhecer coisas e expandir nossos horizontes. E não paramos mais, companheiros, porque passamos a ter certeza do futuro que nos aguarda. E aí nós colocamos sobejamente a doutrina espírita. Por isso ela é consoladora. Por isso Jesus afirmou, eu rogarei ao Pai, e Ele lhes enviará outro Consolador, que irá relembrar os meus ensinamentos e espargir novas lições. Então Jesus não disse tudo. Veio a doutrina, dá aquela argamassa final, com a ciência, consubstanciando todo esse processo. E aí temos que entender que existem situações que nós temos que saber lidar com elas, entendê-las, compreendê-las, nos resignar para o nosso grande trabalho de transformação. Então fomos trazer um pouquinho de lição sobre a neurose, né? Porque a neurose ela é fundamental, todos somos neuróticos. Todos trazemos medo, ansiedade, culpa, raiva, descontrole. E quanto a neurose é importante. Daryl Sharp, no seu livro Léxico Jungiano, nos diz o seguinte: a neurose é uma crise psicológica devido a um estado de desunião consigo mesmo, ou, mais formalmente, uma dissociação moderada da personalidade, devido à ativação dos complexos. Os complexos junguianos são imagens psíquicas independentes, carregadas de afetividade. São aquelas emoções do passado remoto, do passado atual, aonde não soubemos lidar com elas. Então jogamos lá para o inconsciente atual. Fica ali represado, fica ali recalcado, negado, porque a gente só nega aquilo que vem à mente. E o recalque não vem à mente. Fica ali aguardando oportunidade. E o que é mais situacional ainda, ele cria um campo energético quântico, atraindo situações idênticas que estão arquivadas nos núcleos em potenciação. Por isso que eles são dinâmicos. Estão muito próximos à zona do inconsciente atual. Quanto mais esses núcleos estiverem próximos ao inconsciente atual, mais eles estão ligados ao nosso inconsciente de hoje, atual. E aqueles que estão próximos ao inconsciente profundo, ao psiquismo de profundidade, ao inconsciente puro, já são valores adquiridos que se incorporarão ao nosso reino divino, ao nosso self. Então, esses complexos são ativados e chegam à nossa mente consciente. O que fazemos? Das duas, uma. Ou sabemos lidar, porque ela é moderada, a neurose, não somos dominados pelos processos neuróticos, ou começamos a resolver,
ou jogamos de volta para o inconsciente atual, para ser resolvido mais à frente. Qual é o risco disso? Dessa dissociação não ser moderada. E aí vira um quadro psicótico. Lamentável, onde somos dominados pelo outro eu, né? Uma outra realidade, onde nos alienamos. Mas vamos conviver com as nossas neuroses, porque elas são fundamentais. Então diz Sharp, na opinião de Jung, a eclosão de uma neurose tem um objetivo. É uma oportunidade de tornarmos conscientes. Olha tudo que nós falamos aqui. A autoconsciência, a compreensão de nós mesmos e a resignação, quando não conseguimos superar esses processos neuróticos. Só vamos superar mediante a resignação, que vai gerar uma esperança, que vai gerar uma fé, como nós mostramos aqui, e vamos antecipar prazeres. Esse prazer vai nos reforçar no nosso caminho de luta. Então, quando nos tornarmos conscientes de quem realmente somos, em oposição a quem pensamos ser. Ou seja, não vamos dissimular, não vamos nos tornar hipócritas, mas sim reais conosco mesmo. Então, trabalhando os sintomas que invariavelmente acompanham a neurose, ansiedade, medo, depressão, culpa, especialmente conflito, tornamos-nos cientes das nossas limitações e descobrimos nossas verdadeiras forças. Esse é o caminho, né? Jung, no seu livro A Vida Simbólica, nos diz: em muitos casos devemos exclamar: graças a Deus ele conseguiu que sua mente se tornasse neurótica. A neurose é de fato uma tentativa de autocura. Sem a neurose a gente não se cura. Sem a sombra a gente não se ilumina. Sem o mal a gente não transforma isso no bem. Nós somos opostos ainda, criaturas humanas. Nós somos opostos, somos duais. Precisamos do negativo para o positivo. Quando Jesus fala, vossa tristeza converter-se-á em alegria, precisamos da tristeza. Não mergulhando a tristeza numa situação patológica, um quadro depressivo, melancólico, mas sim utilizando-se da tristeza para o grande salto. Olha aí, autocura. Diz o Jung que é uma tentativa do sistema psíquico autorregulador. É a compensação, é o contrabalanço para a restauração do equilíbrio, de modo algum diferente da função dos sonhos. Apenas, diz o Jung, que os sonhos, muitos de nós esquecemos, vêm sob a forma de símbolos, mas quando estamos em vigília, é mais vigoroso e mais drástico, porque estamos mais conscientes. Jung, em 2 ensaios de psicologia analítica, nos fala mais ainda da neurose. Eu mesmo, diz ele, conheci mais de uma pessoa que devia toda a sua prestabilidade e sua razão de existir à neurose, a qual impediu, a neurose, olha como ela é positiva, todas as piores loucuras de sua vida. Nos limitamos. Por exemplo, o medo nos retém. O medo faz com que a gente evite drasticamente uma situação desagradável maior. Então, impediu todas as piores loucuras de sua vida e forçou-o a um modo de vida que desenvolveu aí sim suas valiosas potencialidades. Ou seja, através da neurose, através do autoconhecimento, do seu processo neurótico, da aceitação, da resignação, da fé, e aí vem a luta para o desenvolvimento daquilo que está germinado em nós, as leis de Deus. Estas poderiam ter sido sufocadas, essas potencializadas,
se a neurose, com mão de ferro, não o tivesse forçado a ocupar o lugar que de fato lhe pertencia. Então vejam a utilidade do processo neurótico, do sofrimento em si, para o nosso trabalho de aceitação e resignação. E Jung, no livro Estudos Alquímicos, falando mais uma vez de neurose, nos diz: as neuroses, como todas as doenças, são sintomas de desajustamento. Por causa de algum obstáculo, uma fraqueza, um defeito constitucional, uma educação errada, olha a importância da educação, uma experiência fracassada, uma atitude inconveniente, etc. Então vejam quantas coisas ainda temos que resolver. Quantas sombras, quantos complexos. Uma encarnação é impossível a gente atingir o estrelato, né, a culminância espiritual. A pessoa recua, foge, como falei lá no início, joga para o outro, se revolta, foge, ou entra na zona de conforto, ou torna-se indiferente. Então, várias situações que nos fazem fugir da realidade. Então, recua diante das dificuldades que a vida oferece e vai, então, ao mundo da infância. É um processo de regressão. Como isso é fácil, né? Porque ser criança, cronologicamente falando, não arquetipicamente falando, é muito bom, porque aí meu pai faz tudo por mim. Quantos adultos ainda vivem essa fase infantil? Regressiva. Porque aí eu não tenho responsabilidade nenhuma. Papai faz tudo por mim, mamãe, o vizinho, o médico, torna-se escravo de consultório, né, para chegar lá pegar uma receitinha. Foi o doutor fulano de tal. Então, quantas criaturas ainda estão no mundo da infância? Vivendo esse lado infantil, não é? Pois é. E para terminarmos, já que estamos no finalzinho, diz o Jung, o inconsciente, diante desta regressão ao estado de infância, ele compensa, produzindo os símbolos para a nossa análise, para a nossa compreensão. É a neurose se manifestando novamente para nos retirar desse estado infantil, desse estado de submissão, de inércia, de recusa diante da vida, que sempre estua maravilhosamente bem. Então, aí produz símbolos que vêm à nossa mente consciente, que quando entendidos objetivamente, pela pesquisa comparativa, nós estamos sempre a discernir, a compreender, a comparar, nós vamos reativar as ideias gerais da vida, que são subjacentes a todo o sistema natural de ideias. Esse sistema natural de ideias todos nós temos. Diz o Jung, assim surge uma mudança de atitude. Só pela dor, né? Temos, por isso, que resignadamente carregarmos nossas cruzes. Então, essa mudança de atitude que serve de ponte para a dissociação entre aquilo que um homem é e aquilo que ele deveria ser. Aquilo que ele é momentaneamente, e temos que nos resignar diante disso, e aquilo que deveremos ser, que nos dá o alento, antecipando prazeres. Eu resumo tudo isso numa frase do Mestre Jesus, extremamente pertinente para essa colocação de Jung. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Só atingiremos esse grau de libertação mediante ao reconhecimento da nossa verdade. A verdade que nos pertence, ou seja, o que eu sou, mas tendo absoluta certeza, isso me dá prazer do que eu poderei vir a ser. É o devir psicológico. Então, que saiamos daqui, sempre lembrando o que o nosso mestre, querido e amado Jesus nos fala. Vamos conhecer nossas verdades, estaremos libertos
ampliando nossa consciência, ampliando nosso livre-arbítrio ao caminho irrefragável do amor que nos aguarda. Muita paz a todos.